12 anos, mas sabe, entenda o seu propósito. A Bíblia dá continuidade, você vai perceber que daí por diante Jesus desaparece. E você vai analisar que nesse contexto ele reaparece passando alguns anos e já reaparece para iniciar o seu ministério. Quando ele aparece para iniciar o seu ministério, você vai perceber que João está anunciando acerca da vida dele. João está no deserto pregando: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Perceba bem que nesse cenário João está deixando claro que a glória é para ele, que o louvor é para ele, que a exaltação é para ele. Quando ele se dá conta que Jesus aparece no cenário, ele se afasta e diz: eis aí aquele que era de mim e está em mim. João diz: eis aí aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Jesus oficializa João e diz: olha, como tem batizado os outros, agora me batiza-me, João. E João cumpre o seu chamado. João, mesmo não sendo merecedor, diz: eu vou fazer porque ele me ordenou. Pois bem, é esse Jesus que após ser batizado agora está no deserto para ser tentado. Eu preciso destacar aqui 3 características de um chamado, porque Jesus, após ser batizado, ele é levado para o deserto. Primeiro ponto, Jesus é levado para o deserto para preparar o seu ministério. Segundo ponto, Jesus é levado ao deserto para fortificar o seu propósito. Quando Jesus se apresenta para fortificar, ele está dizendo: olha, eu fui levado pelo Espírito ao deserto, mas diante da palavra que o Senhor me deu, eu preciso preparar. Se você for analisar e pesquisar bem, vai dizer: olha, Jesus era aquele que vinha do alto, Jesus é o verbo, ou seja, estava diante de Deus desde a fundação do mundo. Então automaticamente Jesus não precisa ser tentado, porque ele certamente venceria o inimigo. Mas perceba bem que João no seu livro vai dizer: olha, ele veio e tomou a forma de homem, desceu entre nós para fazer e cumprir segundo o mesmo costume que nós tínhamos, ou seja, sentir a mesma dor que nós sentimos no mundo. Jesus quer falar nessa noite com você, fica ligado. Você vai perceber que Jesus se apresenta preparando o seu ministério. Quando Jesus está fortificando, perceba que o diabo se apresenta dando sutilezas para que ele negasse o Pai que ele enviou do alto. E você vai perceber que Jesus está deixando claro: olha, eu sou enviado dele, você não pode fazer com que eu ceda as suas tentações. Você vai ver que no livro de 1 Reis aparece um homem chamado Homem de Deus. Observe esse nome, Homem de Deus. Ele se aparece como aquele homem que tinha uma profecia para revelar a casa de Jeroboão. Ele está diante do altar, Jeroboão está oferecendo um sacrifício que não era aceito pelo Senhor, está oferecendo incenso que não merecia ser aceito. E quando ele está oferecendo, Deus levanta esse homem chamado Homem de Deus. Esse homem se levantando vai até Jeroboão e fala: olha, você fez errado diante do Senhor, esse altar é falso, e nesse momento Deus está tirando o teu reino e dando a Josias. Perceba que quando ele diz isso, Jeroboão se levanta contra ele e despede esse homem. Na medida que ele levanta a mão, o Senhor faz com que a mão dele segue diante do profeta e diz: olha, esse momento fica marcado como um momento em que eu estou colocando basta no teu reinado. Perceba, o homem tinha uma palavra da parte de Deus, era profeta enviado do alto dizendo: eu tenho uma palavra. E quando o profeta é levantado, você perceberá que o profeta não vai para um lugar fácil. Deus começa testando ele no deserto. O profeta anuncia, e após anunciar, o Jeroboão pede: olha, pede a Deus, clama a ele que tenha misericórdia da minha alma e faça com que a minha mão volte ao normal. Você vai analisar que o profeta clama a Deus, Deus faz com que a mão seja instituída, mas tem um detalhe: não permaneça no ambiente que Deus não permitiu que você ficasse. Sabe por quê? Porque o profeta, Homem de Deus, diz a Bíblia que Jeroboão chama ele para ficar e comer pão e beber água naquele ambiente. Só que a palavra de Deus diz: olha, não beberás água e não comerás pão aonde eu não te ordenar. O profeta sai dizendo: eu não vou ficar nesse ambiente, porque eu tenho uma palavra do alto, eu preciso retornar, porque ele não permitiu que eu ficasse nesse lugar. Aleluia! Ele volta pelo caminho dizendo: Deus é tão claro e evidente que deixa claro: olha, não coma pão, nem beba água, volte por outro caminho para que o inimigo não te persiga. Nós estamos traçando uma meta chamado diante de Jesus. O inimigo ficará furioso e ele se levanta contra esse homem de Deus. Ele está voltando para o seu caminho, ele está andando no seu caminho, e alguém vai avisar a outro profeta, um profeta velho, que aquele homem falou tudo contra Jeroboão. E esse profeta velho pega o seu jumento e vai até ele dizendo: eu vou conversar com ele. Chegando até esse profeta, o homem de Deus, ele começa a dizer: eu sei que você profetizou isso e aquilo, mas Deus manda te dizer: volta para a minha casa, come pão, beba água e fica lá no ambiente. O profeta diz: mas eu não posso, Deus me deu uma ordem
terá todo o tesouro em prata e ouro que você quiser, mas precisa se dobrar diante de mim. Ele diz: eu sou enviado de Deus, eu não servirei a outro senão ao meu Pai. Só que depois que Jesus vence a tentação de Satanás, você vai perceber que após Satanás sair, que após ele sair do ambiente que Jesus estava, estudiosos vão dizer e analisar que Jesus não foi tentado, levado por Satanás em 3 lugares diferentes. Sabe por quê? Porque vão dizer que Jesus era altamente suficiente, capaz de, pelo pensamento, conhecer a mente de Satanás e saber o que ele estava planejando. Mas eu preciso te dizer, como eu analisei nos capítulos iniciais, que Jesus estava em forma de homem, e como homem ele precisava ser tentado. Ele é tentado, ele vence a tentação, ao contrário do homem de Deus que cedeu e por isso veio a morrer. Mas Jesus é fortalecido durante o deserto, e uma vez Jesus estando no deserto, vencendo Satanás, a Bíblia diz que o Satanás sai da presença dele e em sequência chega os anjos e o cego. Quando os anjos cegam, aqui fica categorizado que o chamado, o deserto te fortalece, te prepara, mas depois ele serve para que o teu ministério dê, ou seja, o teu ministério comece a ser edificado na graça ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele começa o seu ministério sendo fortalecido pelos anjos. Ele venceu a tentação, era 40 dias e 40 noites jejuando, dizendo: eu quero preparar o meu ministério no altar, eu quero santificar o meu ministério, eu quero preparar o meu chamado. Jesus, após vencer esses 40 dias, agora é servido pelos anjos. Sabe por quê? Porque Deus tem a hora certa de mandar o maná para a tua casa. Eu sei que eu estou sendo um pouco adiantando um pouco para a gente ganhar tempo, mas eu preciso começar a narrativa bíblica para chegar aonde eu quero, tendo por mais o ministério de Elias. Homem falado nos últimos dias aqui nessa igreja. Eu quero falar que Elias está como um homem ousado diante da presença do Senhor. É um profeta ousado, um homem que tinha intimidade no altar, um homem que clamava e Deus respondia automaticamente, um homem que gostava de ser respondido pelo fogo. A Bíblia diz que em 2 Reis, logo no seu capítulo 1, ele está diante do rei de Israel, e ele chegando diante do rei de Israel, ele diz: olha, nesse momento você vai vir a padecer porque não obedeceu, porque ofereceu sacrifício a outro Deus. Deus brada dizendo a ele, envia um mensageiro dizendo: olha, vai você mesmo dizer a ele que porque ele foi buscar Baal lá, eu estou restituindo e colocando outro no lugar dele. Ele brada, chama os mensageiros do rei e diz: eu tenho uma palavra para vocês. Deus mandou dizer que porque o rei caiu naquele leito e está naquela cama, ele não será ouvido mais por Deus, e naquela cama mesmo ele morrerá. Os profetas do rei, os mensageiros do rei voltam para o rei e vai dizer: olha, a gente ouviu um homem que chegou até nós e disse que desse leito o Senhor não voltará. Deixa claro aqui que Elias é tido como o tesbita. A palavra tesbita significa desconhecido. Eu preciso começar a ministrar aqui na tua vida que o tesbita Elias era desconhecido do mundo, mas conhecido por Deus. Quantos aqui estão desconhecendo o mundo e conhecendo Deus verdadeiro? Era tido como profeta tesbita, Elias o tesbita, homem desconhecido, mas que tinha uma intimidade enorme com Deus poderoso. Glória a Deus. Só que os homens vão até o rei, chegando diante do rei, e diz: olha, a gente tem uma mensagem de um homem que nos encontrou no caminho e disse: porque você ofereceu sacrifício a outro Deus, porque você foi buscar outro Deus, esse Deus agora, o Deus de Israel, não te responderá mais, e nesse leito você morrerá. E observe que quando eles estão falando isso, o rei fica curioso e começa a perguntar: quem é este homem? Qual era o semblante dele? E os homens vão dizer: era um homem peludo. Mas o que? Diz que eu quero conhecer esse homem. Tinha os lombos cingidos, aleluia. Muito gente sendo conhecida pelo perfil, o jeito de andar. Não é pelas vestes, é porque o homem está andando e tem intimidade com o alto. O próprio rei sabe quem era. É Elias o tesbita. Busca ele. Na medida que manda buscar Elias, Elias está no altar, está
mais 50. Olha, vai vocês agora. Chegando lá, reage da mesma maneira. Deve ter pressa, porque o rei está te chamando. Glória. Dizendo se eu tenho intimidade com o alto, se verdadeiramente eu estou seguindo a um Deus fiel, se verdadeiramente eu tenho clamado nas madrugadas, certamente Ele rasgará esse céu e mandará fogo na medida que Ele fala isso. Mais uma vez aqueles homens são consumidos pelo fogo, e a palavra de Deus continua sendo fiel, dizendo: eu chamei, está desconhecido, mas o céu te conhece. A tua palavra, Elias, aqui no céu tem poder, na terra pode ser desconhecido, mas no céu os anjos estão te contemplando. E aí agora manda mais 50 homens, ou seja, o terceiro batalhão vai buscar ele, a terceira guarnição vai buscar ele. E quando chega diante do profeta, ele percebe, aquele que estava na liderança percebe: olha, eu já vi que o Senhor matou 100 soldados, eu fui enviado do rei, mas eu preciso diante da tua presença te pedir: tem misericórdia da minha alma. Eu tenho conhecido você, você é Elias o tesbita, tem misericórdia de mim. Eu só sou enviado do rei, mas tem misericórdia porque eu sei que você serve ao rei maior. Na medida que ele se humilha diante de Elias, Elias ouve a palavra do Senhor dizendo: desce e vai ao rei. Elias está desconhecido para a humanidade, mas está com intimidade no céu. É que Elias está desconhecido para o homem, mas tem conhecimento do alto. Você vai analisar a narrativa bíblica que Elias continua o seu ministério. Elias continua anunciando e pregando, dizendo: olha, vocês merecem adorar, vocês verdadeiramente precisam adorar o Deus de Israel. Na medida que Elias está analisando e cumprindo o seu ministério, Elias vai bradar dizendo: vocês escolhem hoje. Tem 450 sacerdotes que estão oferecendo sacrifício a Baal. Tem 450 que estão oferecendo sacrifício falso. Só sobrou eu como profeta, mas eu quero diante de Deus fazer um propósito diante de vocês. Eu quero ver quem tem intimidade com o seu Deus. Vamos preparar o bezerro, porque a gente vai sacrificar. Eu quero ver quem tem intimidade na madrugada. Eu quero ver quem sabe clamar ao seu Deus. Diz a Bíblia que ele começa o sacrifício de manhã, e Elias diz: olha, 450 é demais, então comece primeiro. Logo pela manhã eles começam a pisar, sabe pra cá, sabe pra lá. Baal responde-nos, Baal responde-nos. Eles começam a se sacrificar, corta as mãos, corta os pulsos, começa a sair sangue e ninguém entende. Baal responde-nos. Quando vai dando meio-dia, Elias começa a zombar: ah, certamente esse Deus de vocês está dormindo. Clama mais alto para ver que ele ouve, porque certamente ele foi fazer uma viagem e não está ouvindo o clamor de vocês. Só que quando vai chegando às 3 horas, Elias se preparando o ministério, diz: agora que o mal de vocês não respondeu, eu tenho uma palavra, eu vou clamar ao meu Deus. Pode colocar água, porque o fogo não vai descer nesse lugar. Quando Elias está clamando, dizendo: rei de Israel, de Isaac e de Jacó, mostra-nos hoje que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Mostra que a minha palavra não está sendo em vão. Quando ele começa a clamar, o fogo do alto desce e consome tudo, e ele diz: verdadeiramente só existe o Deus de Israel, verdadeiramente ele é o leão da tribo de Judá. Sabe o que acontece? Leva atrás os 450, porque vai morrer na espada. Ele sacrifica. Perceba bem que a narrativa bíblica faz com que ele cada vez continuasse ficando cada vez pior no seu ministério, porque matando 450 da rainha Jezabel, você vai perceber que agora ela se irou-se e acaba chegando de Elias dizendo: Elias está fazendo coisas extraordinárias, Elias está destruindo o meu rei. Elias pegou seus 450 sacerdotes e ofereceu lá e morreu à espada. E Jezabel vai ficar furiosa dizendo: amanhã nesse mesmo horário, Elias, você vai morrer. E aqui eu percebo que Elias agora fica amedrontado, vai para o deserto. Sabe por quê? Porque nós como sacerdotes também cansamos. Nós como sacerdotes também chegamos a um ponto de dizer: Senhor, tem misericórdia da minha
profetizou contra Acabe dizendo que não haveria chuva. Ele em todo momento afronta Acabe. Ele afrontando Acabe dizendo não haverá chuva. Aí Deus começa a alimentar. Porque Deus leva ele para o deserto dizendo: olha, lá não faltará carne, lá não faltará pão, Elias. Por quê? Porque você está no altar, porque você está cumprindo a minha vontade, porque você está vivendo o seu propósito, que é cumprir a minha vontade. Elias está dizendo: olha, não haverá chuva, eu sou profeta e não haverá, até que eu volte e clama em favor desse lugar. E diz a Bíblia que quando Elias clama a Deus dizendo que não haveria chuva, a chuva cessa. Deus leva Elias para o deserto, próximo ao Merite, e diz: olha, mandarei os corvos e lá te alimentarão, mandarei os corvos, Elias, e lá eles te sustentarão. Você beberá água do ribeiro. Elias está lá sendo alimentado, oficializado por muitos como o destruidor, aquele que causa contenda, mas o alto está ouvindo. Ei, verdadeiramente ele entendeu o propósito, verdadeiramente ele está andando à luz das Sagradas Escrituras. Elias está sendo alimentado. Diz a Bíblia que por conta da falta de chuva o ribeiro secou. Elias diz: e agora, Senhor, o Senhor diz: olha, eu mandarei uma viúva e ela te alimentará. A Bíblia diz que agora ele começa a andar, e chegando no deserto, observe, ele está no deserto, ele chegando no deserto se encontra com a viúva e diz: o Senhor mandou você me servir, traga-me um pouco de água, porque eu estou cansado do meu ministério. Elias conversando com aquela mulher vai dizer: eu levo a água. Ele diz: mas traz um pão, ou seja, um bocado de farinha, para que eu coma, para que eu me alimente. A mulher vai dizer: aí mexeu no povo fraco. Sabe por quê? Porque eu estava pegando um pouco de lenha para sacrificar, para fazer o último pão, um pouco de farinha que tinha na panela, para que eu exaltasse o nome do Senhor, comesse com meu filho e morresse. Glória a Deus. Glória. Agora Elias vai para ele e vai dizer: olha, Deus, faça o que você tem no seu coração, mas primeiro, traga-me para mim, porque eu tenho intimidade com Deus que mandou eu vir a esse ambiente. E nessa casa não faltará azeite, e nessa casa não faltará pão. Eu preciso profetizar sobre a tua vida que aquela mulher levou, ofereceu diante de Elias, e Elias clamou ao Senhor. Só que a Bíblia vai deixar claro que durante o tempo que voltou a chuva, não houve seca, não houve, ou seja, não houve falta de carne, de alimento para aquela mulher, e aquela mulher foi próspera diante da sua família. Eu preciso te dizer que Deus está liberando a palavra nessa noite, dizendo: olha, não faltará azeite na botija, não faltará farinha na panela. Deixa eu ir mais adiante: não faltará palavra para você pregar as Sagradas Escrituras, e não faltará o Espírito Santo para te auxiliar no teu propósito. E não faltou azeite, e não faltou pão, mas o ministério de Elias continua. Você vai ver que após Elias sair, entra no cenário Eliseu. Quem é Eliseu? Aquele que aguardou a porção dobrada, aquele que entendeu que Elias estava no altar, aquele que entendeu que estando próximo de Elias, ele seria abençoado. Eu preciso ser breve, já estou finalizando. A Bíblia vai dizer que Eliseu começa o seu ministério, e começa onde? No deserto. Você não vai ver crente sendo testado em outro lugar, porque é no deserto que Deus forja caráter de crente. Quando Eliseu está cumprindo o seu ofício, diz a Bíblia que uma mulher começou a reparar Eliseu e dizer: verdadeiramente ele é um homem de Deus, verdadeiramente ele é diferente. A Bíblia vai destacar que todas as vezes que ele passava na frente da casa da mulher, a mulher chamava dizendo: olha, come aqui pão, bebe aqui água, porque eu estou vendo que o teu chamado é longo, porque eu estou vendo que você tem uma grande trajetória. Ei, para aqui, come um pão, bebe água. Só que perceba, aquilo acontece algumas vezes, mas quando ela vai analisar que quando ele chegou na casa, o sacerdócio aconteceu, algo diferente tomou conta. Quando ela percebeu que o profeta era do alto, ela entendeu verdadeiramente: ele serve a um Deus que vem do alto. Esse Deus é do trono, esse Deus é aquele que merece ser exaltado. Vamos preparar aqui um quarto, vamos preparar, colocar a cama, a mesa, vamos colocar tudo para que ele esteja num ambiente preparado para descansar e continuar o seu ministério. Precisa-se de homens que auxiliem no ministério do próximo. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu preciso te colocar para você levantar mais alguém, eu preciso te usar para você ser canal de bênção na vida de mais alguém, eu preciso que você seja um refrigério na vida de alguém, eu preciso que o seu ministério seja referência na vida daqueles que estão no campo. É que aquela mulher poderia não entender de sacerdócio,
é que aquela mulher poderia não entender o que é um chamado, é que aquela mulher poderia não entender o que é cumprir a vontade do Senhor, mas ela entendeu: se eu abençoar, eu automaticamente serei abençoada. Se eu abrir as portas, automaticamente o céu vai se abrir em meu favor. Ela disse: prepara esse quarto, porque eu quero ver esse profeta clamar o Deus é aqui perto de mim. Eu quero ver a intimidade que ele tem com o alto, eu quero ver ele clamando nas madrugadas. A Bíblia vai destacar que ela constrói. Só que chegando Elias no quarto, eu preciso te destacar que quarto é intimidade, mas eu preciso te dizer que cumprindo o ministério que Deus colocou nas tuas mãos, indo para o quarto, ou seja, indo para a intimidade no alto, é Ele que garante. Você precisa ficar ligado, conectado com o alto, dizendo: eu vou para a intimidade, eu vou para o quarto secreto, porque é Ele que vai me garantir, é Ele que vai me sustentar, é Ele que vai ser o meu leão, é aquele que vai guerrear as minhas vidas. Então você nessa noite precisa ter intimidade. Então nessa noite Deus está dizendo: olha, permaneça no teu deserto, mas tenha intimidade. Vá para o quarto dizendo: Senhor, eu estou cansado, mas eu preciso do teu refrigério. Senhor, eu estou aflito, mas eu preciso ser reconhecido que o meu ministério vem do alto. Você nessa noite precisa entender: eu chego aqui no alto para te dizer: tenha intimidade com a palavra, tenha intimidade com o quarto. Sabe aquele cantinho que você ficou para Deus dizendo: aqui ninguém toca porque é eu e ele, e mais ninguém. A guerra é entre eu e ele, a luta é entre eu e ele. Você está sendo afligido, tentado, mas é na intimidade, é no quarto que se resolve causas impossíveis. Entrando no particular de casais, sabe por quê? Porque é no quarto que muitas das vezes, antes de você dormir com a sua esposa, com o seu esposo, você tem uma conversa. É costume nosso, antes de dormir, ter uma conversa falando: olha, o que faremos, o que realizaremos, por que aconteceu isso, porque as coisas estão travadas. É no quarto que você tem um diálogo com a sua esposa, com o seu esposo. Só que a Bíblia diz que a igreja é a esposa do Senhor, mas o noivo vem. Só que o noivo já está esperando no quarto dizendo: vem para a intimidade, filho, vem para esse ambiente que eu estou esperando. Tem uma conversa na madrugada comigo, vem para o mesmo lugar que você me clamava. Entra na intimidade que eu estou te dando. Volta para o ambiente. Esse ambiente está frio porque você deixou de clamar. Quando você clamar, vai descer fogo no céu e as coisas vão mudar. Sabe o que? Volte para a intimidade. Glória a Deus. Pastor Amigo, pode colocar o boneco? Aleluia. Nessa noite Deus está te dizendo: olha, volte para a intimidade. Se você é novo convertido, entenda, crie uma intimidade com Deus. É nas madrugadas que Deus revela o sobrenatural. É nas madrugadas que Deus age na tua vida, dizendo: eu continuo no controle da tua vida, eu continuo te direcionando. Então entre na intimidade, entre no quarto, entenda: o deserto é um lugar que Deus está te preparando, fortalecendo o teu ministério. Mas é na intimidade que você vai para o particular dizer a Ele: olha, a minha causa está travada, a minha luta está terrível, mas nessa madrugada eu preciso te dizer: entre em providência. Pela manhã coloca um café da manhã reservado com banquete na minha presença, Senhor, porque eu estou clamando, eu estou anunciando. Os inimigos estão aflitos, querendo ver a minha morte, mas eu estou cumprindo a tua vontade. Então a intimidade é o lugar onde você se fortalece com o Todo-Poderoso. Nessa noite, entendendo, na intimidade Deus trabalha no teu coração. Na intimidade Deus mexe no teu particular e te diz: continua sendo fortalecido na graça, no conhecimento. Ou seja, permanece mesmo estando num deserto, numa luta. Deus continua te fortalecendo. Ele não permitirá que essa guerra te mate, mas você servirá de alimento para outras pessoas. Ou seja, você alimentará muitos profetas que virão após você. Fica de pé e exalta o Senhor nessa noite.